A tempestade chegou mais uma vez, meus queridos e queridas, e aqui estamos hoje. Na verdade, não estamos sozinhos, né, Dude? Exatamente, André. Hoje estamos aí na presença do nosso ilustre convidado, o nosso amigo João Bernardes, aí, né, João? Manda um salve aí. Salve, pessoal, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe que hora que a pessoa tá ouvindo, mas não tem problema. Não tem problema, a gente só assume que a pessoa está de fato ouvindo, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai começar aqui com o nosso papo sobre Beastars, mas eu só queria dizer pra vocês que se tem uma frase é que o tigre é o culpado, mano. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que eu virei furry, velho. Pra contradizer o André, eu vou dizer que as coisas não é o que parece. Oh, meu Deus do céu, será, cara? Eu acho também que foi um pouco forçado pra ser ele, mas vamos lá, a gente discute isso ao longo do cast. E, cara, bom, eu falando em animais, eu queria deixar uma coisa registrada pra vocês aí, pessoal. Eu acho que se existe 5 coisas que eu odeio na minha vida, o top 4 são pessoas que compram ou adotam animais e deixam os bichos na rua, mano. Fico louco. Cachorrada fuçando lixo, latindo, bah, mano. Não sei se incomoda com isso na cidade de vocês. Ah, aí. cara, a gente vive na mesma cidade. Não, é quase outra cidade, tu, né, Dude? Ah, é verdade. Quase outra cidade. Aqui em Mato Grosso do Sul tem pouco disso, cara, mas quando você vê, tipo, um show andando na rua, assim, funcionando disso, você acha até estranho. Cachorro de raça, pra pôr aqui tá deixando o cachorro desse solto. Nossa, mano, eu fico louco. Teve um dia aqui perto que um pastor alemão atacou uma guria que passava aqui perto, tá ligado? O cachorro de uma guria. Tipo, cara, que desgraça, velho. Deixa o cachorro preso, porra. Mas vamos lá, então. Entrando agora na sociedade animalística de Beastars, né? A gente vai falar sobre esse anime, né? E o que é Beastars, pra quem não sabe o que é, né? Ele é uma série de mangá japonês que é escrita e também é ilustrada pelo Paru Itagaki. Eu não sei pronunciar, né? Mas é o Paru Itagaki. E é uma série que ela já ganhou muitos prêmios, né? Inclusive ela ganhou um prêmio chamado Mangá Taisho, que pra quem não sabe o que é o Mangá Taisho, assim como eu não sabia, o Mangá Taisho é um prêmio que ele busca, digamos, premiar novos títulos. Títulos que geralmente têm menos de 8 volumes são aqueles que podem competir, né, por esse prêmio. Eu não sei exatamente o que é a premiação, eu cheguei a pesquisar, mas eu não encontrei. Provavelmente algum tipo de bonificação em dinheiro, né, notoriedade, propaganda, algum tipo de coisa assim, né. E o Beastars, só pra vocês entenderem o calibre do que a gente tá falando aqui, ganhou em 2018, não ano passado agora, né, não 2019, em 2018. E ele competiu com, pasmem, contra Made in Abyss e contra Yakusoku no Neverland, cara. Caraca. E ele ganhou, cara. Ganhou e, inclusive, esmagou, tá? Porque, como é que funciona? Pelo que eu entendi, são 89 cadeiras, tipo, pessoas que votam, e elas aprovam ou não, sei lá, alguma coisa assim. O sistema é baseado em pontuação. O Yakusoku no Neverland fez 26 pontos, que é uma pontuação baixa. O Made in Abyss fez 40. E o Beastars fez mais de 70 pontos. Então ele quase triplicou aí a pontuação de Neverland, que, porra, é um mega hit quase a parada, né? Competir com 2 calibres grossos e ganhar assim. Uhum. Tem vários outros títulos na competição, só que eu não conheço a maioria deles, então eu acabei não elencando aqui. Mas, cara, me surpreendeu muito, né, Beastars, que assim, eu achei, a gente vai conversar aqui, eu gostei muito, mas, poxa, superar assim Neverland, eu fiquei de cara, eu tô louco pra saber a opinião de vocês. Acho que o grande negócio do Beastars foi a surpresa, foi algo que ninguém esperava, algo totalmente um pouco diferenciado, e a história, ela é uma desventura, assim, e foge do padrão. Acho que foi isso que destacou Beastar dos outros dois. Apesar de, cara, é meio difícil apontar pontos fortes, assim, entre esses três, né? Os três são obras muito... Ainda mais pra ti, né, João? Não vou tocar nesse assunto, cara. Próximo podcast. Fica pro próximo. A gente não vai aprofundar aqui sobre Made in Abyss, mas ó, só um spoiler do que tá pra entrar. A gente vai ter um guia de aproximadamente 90 minutos de leitura de Made in Abyss, pessoal. Mas enfim, não vamos aprofundar aqui, né? Eu já vou passar a palavra pra ti, Dude. Só antes, eu gostaria então que o nosso convidado e o João passasse um pouco pra conceituar melhor pro pessoal que tá ouvindo, que nunca ouviu falar de Beastars, porque querendo ou não foi um anime que ganhou os holofotes nessa temporada. Qual é a sinopse então, João? Traz aí pra gente. Então, Beastars se passa em um mundo onde animais humanoides, no caso no sentido de se parecerem e agirem como humanos, são herbívoros e carnívoros e convivem um com os outros. O protagonista da história é o Legoshi,
um lobo que faz parte do clube de teatro do Colégio Cherry. Apesar de sua aparência ameaçadora, ele é dono de um coração gentil, e com o passar do tempo acabou se acostumando com o fato dos outros animais lhe temerem, em parte. Certo dia, ele começa a se envolver mais com seus colegas de classe mais próximos e vê sua vida desde o colégio mudar aos poucos, principalmente conhecer um certo alguém. Então, basicamente é disso que vai se tratar Beastars, né? Que, na minha opinião, é um grande slice of life, numa sociedade onde são animais antropomórficos, né? Como chama o termo, antropomórficos. Olha que palavra bonita, Dude. Linda. Puxando então, Dude, cara, vamos entrar já de cabeça no tema, né? Eu queria saber o que tu achou, Dude, quanto à premissa, ao plot. O que Beastars se propôs a entregar desde o começo. O que tu achou? Tu achou diferente? Tu gostou? Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, antes mesmo de ser lançado o Beastars, eu já tava de olho pela questão da pegada ser diferenciada, né? Porque a gente já tava muito acostumado, cara, acho que todo mundo aqui já viu centenas de dezenas de milhares de animes de escola, tá ligado? Milhares. Milhares, cara. Cara, toda temporada tem isso, sabe? É uma coisa que a gente tá totalmente cansado. Às vezes o cara chega a dropar, eu tenho certeza que essa temporada eu dropei acho que uns 2 nessa pegada, porque a questão é que sempre o que é botado a mais em anime de escola tem que ser algo muito, tipo, mano, tem que ser algo muito what the fuck pra tu ficar acompanhando e tu, tipo, ficar admirado. E Beastars, ele trouxe um diferencial gigantesco em cima e tu fica até interessado pelo sistema que eles abordam dentro da escola, né? Pelos lanches, cada um tem uma comida diferente, então, tipo, tu fica curioso pra saber todas as nuances, né? E, cara, realmente, eu tirei o chapéu pro Tirou o chapéu. Não, o universo é bem estruturado. É bem estruturado, cara. Dessa questão de ter carnívoros e herbívoros. Quando sai do colégio, cara, aquela cena lá do Mercado Negro, acho que deixa todo mundo de boca aberta. Sim, O cara, universo é muito vasto, cara. É muito... Minha cabeça explodiu, sinceramente. Tipo, ver pássaros voando e ver o Mercado Negro, eu falei, cara, tem um leque de possibilidades para os personagens tão gigantes, meu, que com certeza eu quero ver mais desse anime, pelo menos mais uns 24 episódios dele. Pros personagens e pra própria história, pra tudo, né? Porque é tudo muito diferenciado. Eu, assim, no primeiro episódio eu fiquei... na verdade, nos primeiros 3, assim, né? Aplicando aquela nossa regrinha de 3, eu vi os primeiros 3, já gostei muito desde o primeiro episódio. Só porque eu acho que foi nos primeiros 3 que ele conseguiu conceituar muito bem o universo e como ele funciona ali. Então a gente tem os herbívoros, a gente tem os carnívoros. Evidentemente, o anime meio que faz um pouco de uma crítica social às minorias, né? O pessoal que hoje na nossa sociedade humana sofre como minoria, né? São os herbívoros em Beastars completamente, estão totalmente submissos aos carnívoros, porque eu não sei se vocês sentiram isso, mas logo no primeiro episódio, que é o episódio introdutório aí que passa essa premissa pra gente, ocorre uma morte, né? Não é um grande spoiler, porque literalmente começa o anime assim, né? Ocorre uma morte de um herbívoro nas mãos de um carnívoro. E eu não sei se tanto tu, João, ou tudo sentiu isso, mas por ser uma sociedade animal, deu a impressão que propositalmente eles não fizeram muito caso disso. É porque é o recorrente, né? Isso foi o que eu senti, e isso foi com uma naturalidade que não precisou ter um narrador me explicando assim, nessa sociedade em Beastars é comum acontecer esse tipo de coisa. Não, tu absorve isso, tu entende isso, sabe? Então eu acho isso uma narrativa muito rica, porque o irmão do João e o Pedro pode comprovar que narrativa expositiva é o que mais mata algumas obras, né? Tanto que ele dropou Demon Slayer. Então, pra mim, eu achei isso essencial, assim. Mas e tu, João? Além dessa questão de universo, assim, o que mais te chamou a atenção nessa premissa de Beastars? Cara, o que mais me chamou a atenção é que o personagem principal, o Legoshi, não há um objetivo concreto no que fazer dele, assim. Cada episódio é uma surpresa, cada episódio é uma coisa diferente que acontece, que vai sendo jogado em cima do Legoshi e ele tem que resolver essa situação. E além disso, tem o fato de ele ter conhecido essa coelhinha aí, a Haru, que alavanca a história. Gostei pra caramba de como a história foi sendo guiada por esses dois personagens. Eu tenho que tirar o chapéu também, porque eu não esperava que fosse envolver um romance entre a coelhinha e o lobo. Eu achei que ia ser tipo uma história mais do lobo descobrindo um pouco mais da adolescência dele, porque ele aparenta ser uma pessoa bem introvertida, né? Ele até anda corcunda, ele mostra aspectos de não se envolver com as pessoas, né? Eu achei que ia ser mais uma história tipo, amizade, não sei o quê, e ele se envolvendo com as pessoas. É até comentado esse negócio do Beastars, eu achei que ia envolver mais esse status do Beastars, né?
Porque é falado o que é um Beastars. Um Beastars é uma pessoa que tá lá na frente, tipo, uma celebridade e de representativa e tudo mais. E eu achei que ia trabalhar em volta disso. Talvez ele corra atrás disso, mas acabou que voltou pra um romance, o que me surpreendeu bastante. Na verdade, assim, né, eu fui assistir esse anime diferente de ti, eu tava acompanhando, eu até fiz algumas notícias na cúpula pra esse anime, só que eu confesso que como eu tô numa vibe muito de não ver muito trailer, esse tipo de coisa, né, então eu não fazia ideia do que se tratava. A hora que apresentou esse conceito do Beastars, eu realmente achei que ir por esse lado, só que eu já tinha entendido que aquela história ia ser do Legoshi, né, assim como o João falou, que a história, ela entra completamente ali pra desenvolver o personagem principal. Tanto que, apesar de ter esse romance com a Haru, e é sim uma história de romance, né? Acho que é no episódio 3 ou 4, sei lá, ela nem aparece. Sabe, ela é uma protagonista e ela nem aparece. Sim. Então, evidentemente, a história tá ali pra desenvolver o Legoshi. Por isso que, pra mim, sinceramente, pra mim foi a revelação do ano como, digamos, personagem como protagonista, né? Questão de desenvolvimento, né? Eu gostei do autor porque ele é muito corajoso, porque como falado antes, ele não te explicou aquele negócio do assassinato. No caso que eu falei ali do assassinato, ele não diz, isso é normal acontecer nesse universo. Ele não teve medo de tirar um pouco a heroína da história pro personagem principal ter um pouco mais de destaque e desenvolvimento, mas depois tu vê que ele tira um pouco o protagonista, um pouco, tipo, de visão e coloca só a visão dela e tudo mais. E o Lois também, né? Que é outro que faz parte do elenco principal, assim. Exatamente. Todos os personagens que tiveram um tempo de tela razoável, eu gostei, tá? Eu confesso, posso dizer até que eu fiquei fanboy da parada. Então eu gostei do Lois, eu gostei da Haru, eu gostei do Legoshi, obviamente, né? Até de outros personagens, tipo aquela loba. Isso, a Juno. Cara, ela pode ser chata, pra mim pelo menos, né? Só que como personagem ela é essencial, sabe? Ela tá fazendo o papel dela muito bem. E ela, acredito que ela vai ser desenvolvida, né? Ela não teve muito desenvolvimento. Ela teve participação, mas não teve desenvolvimento, né? E eu queria perguntar pra vocês, né? Também, né? Começando por ti, então, Dude. Se o personagem que mais te chamou a atenção também foi o Legoshi, né? Ou se tu achou que outros personagens acabaram se sobressaindo pra ti, né? Pessoalmente falando. Cara, é porque ele é o protagonista e, obviamente, 12 Fica episódios difícil, né? fica difícil. Mas o Lois, cara, pra mim foi alguém que, se ele tivesse um pouco mais tempo de tela, acho que ele roubava completamente a temporada, porque a história dele eu achei muito fantástica, a questão de ele ser uma mercadoria, e ele acabou sendo adotado e criado ali pra virar alguém, sabe? E ele tá naquela dualidade de querer a fama ou querer, tipo, ser a pessoa que ele realmente é. Porque acontece aquele fato do sequestro da ficante dele. Não sei se posso falar ficante ou namorada. Aquele lance entre os dois ali, e ele fica meio que naquela dualidade. E essa dualidade, eu achei muito legal o autor botar essa dualidade à mostra, pra ver se ele, tipo, ele é mais ele ou ele é mais aquilo que ele almeja, sabe? Não, e melhor que isso, Dude, de novo na tecla de coragem que tu bateu. Ele fez o personagem escolher. O Lois, ele toma uma decisão ali. Ele tinha uma decisão. Ou ele vai pra te dar uma de herói, ou ele vai optar por trilhar o rumo que ele foi doutrinado a seguir desde de pequeno. E a consequência é mostrada. Exatamente. Muito foda, cara. Não é tipo, eu vou ir lá, salvei ela e voltei, são e salvo. Muito foda, cara. Muito foda mesmo, assim. Então, pra mim, eu concordo plenamente contigo. Eu gostei muito do Lois, né? Muito mesmo, assim. Eu achei que foi um personagem que... Ele não é um antagonista, né? Mas ele é um... Eu não sei dizer que tipo de personagem que ele é. Acho que ele só faz parte do elenco principal mesmo. Eu não sei se dá pra dizer que é um dos protagonistas. Mas, cara, essencial pra história e essencial pra obra, digamos assim. Eu achei muito bacana. Ele foi um dos personagens mais essenciais pro desenvolvimento do Legoshi, assim, na minha opinião, cara. Porque naquele comecinho, quando ele convida o Legoshi a fazer parte do teatro, é quando o Legoshi ele começa a se desenvolver. É assim... O momento que ele se envolve mais com os amigos dele, que se envolve assim mais com o Lois, que o Legoshi ele vê o Lois assim como... Um espelho, né? Não, vou dizer algo mais que um espelho. É como se fosse... Tipo, um modelo ideal. O Lois é o modelo ideal de pessoa. E o Legoshi, com um pouco mais de contato com o Lois, ele tenta atingir esse patamar. Acho legal que, na verdade, na minha visão, o Lois aprende com o Legoshi e o Legoshi aprende com o Lois. Meio que tem essa troca, assim, né? Sim. Ali pro final. Porque o Lois, ele meio que quer ser aquilo que o Legoshi era, na questão, tipo, de querer correr atrás dela, enquanto ele tá olhando os desejos mais pessoais dele, né? O Lois, ele era mais focado mais no que ele queria, almejava, né? E o Legoshi era mais, tipo, espontâneo, assim, né? Apesar de ter toda aquela dificuldade com o lance da coelhinha e tal. O Lois tem a limitação dele, que é psicológica. Ele fala que como ele é herbívoro, ele não é forte, ele é incapaz de fazer as coisas. E o Legoshi tem
a limitação psicológica também de sou um predador, eu sou perigoso pra sociedade. Aham, eu acho muito legal essa brincadeira em cima do Lois, porque, cara, ele é evidentemente o macho alfa da parada, sabe? Só porque, na verdade, ele não tem como ser naquela sociedade, porque a sociedade é regida pelos carnívoros, né? Então, não de um jeito muito agressivo, mas quem tá vivendo ali ficou subentendido que existe esse provalecimento de carnívoros em cima dos herbívoros, porque assim como na natureza comum, os carnívoros comem os herbívoros, né? A clássica lei da natureza, a sobrevivência do mais forte, né? Claro que tem herbívoros muito mais fortes, né? Tipo um rinoceronte, né? O rinoceronte ali, o bicho é forte pra caralho. Só que ele ainda é subjugado pelos carnívoros, porque ele não quer atacar os outros animais. Os rinocerontes, por exemplo, eu nem sei se rinoceronte é onívoro ou herbívoro, mas eu acho que ele é herbívoro. Eu acho que ele é herbívoro. Eu acho que é herbívoro. Não deve ser onívoro. Mas bate mais que carnívoro, tá? Não, esse bate, né? Mas, cara, eu acho que o Lois, como personagem, ele, como o João falou, ele é o personagem que gira a história inteira. Porque ele que gera o conflito romântico, ele que gera pensamentos e críticas sociais em ele ser a minoria e ele querer se sobressair. A infância mais fodida foi a dele. Então, no fim, e tudo isso serviu pra desenvolver o Legoshi, que é, na verdade, o protagonista. Sensacional. Acho que são dois personagens essenciais, obviamente, né? São os protagonistas. Mas, e a Haru, pessoal? Eu quero saber de vocês. Não vou falar ainda o que eu acho da Haru, mas quero saber de ti, Dude. O que tu achou da Haru, da coelhinha? Da Haru. A princípio, eu tinha achado ela um personagem muito... Não morno, eu vou dizer, mas... Ela se mostrou mais como um objeto, assim, tipo, um objetivo do protagonista, né? O que eu tinha de conclusão entre a Haru tá totalmente ligado ao que eu acho do Legoshi, né? Eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês entenderem o que eu acho dela, mas vai começar pelo Legoshi, né? Ali, quando eu terminei de assistir o anime, o problema até aí era a questão do Legoshi, dele aceitar e mostrar esse sentimento pra ela, né? Enfrentar toda a ordem natural das coisas. Só que a partir do momento que ele passa essa barreira, ali pelo final do anime, ele entra em outra barreira. E essa barreira seria a barreira social de um herbívoro ficar com um carnívoro. E também da biológica. Obviamente que nesse ponto, eu posso encaixar os dois, com toda certeza, né? Porque tanto ele quanto ela, eles vão ter essas barreiras, né? Até por isso, ela hesita em pegar a mão dele, que ela se sente fraca também, né? Eu acho que ela é um personagem ok, mas ela não é, oh meu Deus, tá ligado? Que ela acaba se deixando levar pelos outros porque ela se acha fraca, sabe? Ela se envolve com todos aqueles animais e tudo, parece que, eu não sei se ela faz isso pra ter a atenção das pessoas ou porque ela talvez não sabe dizer um não, talvez. Na verdade, ela deixa bem claro porque ela se relaciona com outros animais no anime, né? Eu não sei se tu deixou passar essa, mas ela fala que é o único momento que ela se sente meio que útil e não subjugada, por ser um mamífero super inferior, né? Não chegou a pegar essa ali, João? Sim, eu cheguei a pegar. Até que eu comentar isso, que eu acho que o objetivo da Haruta ali era mostrar uma parte mais oprimida ainda entre a sociedade, né? Até os outros coelhos oprimem ela. Ela é uma coelha anã, branca. Eu não consegui pegar essa referência. Coelha anã, velho. Isso, coelha anã branca. Porque os outros coelhos ainda são maiores que ela. E ela é toda sensível, fofinha. Aquela parte que mostra o passado dela e todo mundo trata ela como se ela fosse uma boneca. Você não trata... Tanto é que ela sente mal por causa disso. Parece que as pessoas não estão sendo 100% sinceras com ela. O único que é 100% sincero com ela é o Legoshi. Não foge muito do ponto que eu falei de ela se achar fraca, né? Não, totalmente. Ela se acha fraca, sim. Só justificando ali, né, que ela sai com várias pessoas, porque como o João falou, ninguém era 100% sincero com ela, dá a impressão que no dia a dia as pessoas tinham pena dela, né? Então, deixa que eu carrego pra ti. Até tem uma cena que mostra, né, ela tá tentando levar uns livros, e aparece o cara, deixa que eu carrego pra ti. Ou então tá mexendo um vaso de lugar, faz isso, deixa que eu faço pra ti. E ela não queria mais ser tratada assim, como um bichinho, né? Queria ser tratada como ela, como a Haru. E então até ela falou que na cama era o único momento que as pessoas chamavam ela de Haru, né? Então por aí, fora que ela é um coelho, né? Então o coelho é dá-lhe pau, né? Não, tô brincando, mas eu não sei se realmente ela foi escolhida pra ser um coelho só porque ela é fofa, ou se porque encaixa com isso, ou se teve a ver com a escolha da personalidade dela, mas encaixou muito bem. Uma coisa que ficou um pouco destoada pra mim é a questão do porquê ela ser um coelho. Por que tratar esses problemas com um coelho? Porque o Lois, por exemplo, é aquele cara bonito, aquele cara exemplar, como o João tinha falado, e o animal que ele representa muito bem isso, né? Ele é um cervo. Cervo tem toda essa questão da elegância, da beleza. Mano, mas e se trocar o que colocaria no lugar de um coelho? Cara, talvez
porque o coelho ele é indefeso, ele é fraco, né? Mas... Porquinho da Índia. E é belo. Porquinho da Índia. Então, Um hamster. Aí seria massa. Não, só que o hamster é muito pequeno. Dá pra ver outras criaturas menores do que a Dá. Haru, Eu achei né, isso mano? muito legal, cara. Eu achei isso muito legal porque, assim, pra quem não assistiu o anime ainda, né, talvez não tenha ficado claro, mas é uma sociedade, realmente, são os animais, eles andam como pessoas e tal, falam, pensam como pessoas, têm construções como se fosse um mundo normal mesmo, só que a gente era tudo animal, digamos assim. Existem os herbívoros e os carnívoros. E os herbívoros, aqueles pequenininhos, sabe, tipo um esquilo, ele não foi aumentado pra ter um tamanho real, sabe? Eles são tipo alvinhos esquilos ali, andando pelo chão e tal. Até que tem uma parte engraçada que mostra o Lois entrando numa porta grandona e um esquilinho assim que não dá nem a altura do pé dele, entrando numa portinha pequena, questão da uma portinha acessibilidade. pequenininha. Muito bom, cara, muito bom. E esses detalhes, cara, que eu achei muito bacana também, sabe? Na ambientação, né? Isso tudo faz parte também da narrativa, né? Porque a narrativa de um anime, de uma obra, de um filme, é tudo aquilo que é usado pra contar a história, né? Então, porra, a ambientação eu achei incrível, cara. Eu achei assim, ó, a questão de, como o Dude citou um pouquinho antes, sobre as peculiaridades do ambiente, né? Então, os carnívoros têm esse menu lá no refeitório, os herbívoros têm esse aqui, a sociedade tem uma série de leis e tal. Então, toda a ambientação que faz parte da narrativa também eu achei muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Só dando um gancho nisso aí que tu falou, André, uma das partes mais engraçadas é aquela parte que, não sei se eu chamo de arco, mas aquela história da galinha dos ovos, cara. A galinha dos ovos, cara, eu me achei, cara. A galinha fascinada porque o protagonista comia os ovos dela, tá? Eu fiquei tipo, mano, what the fuck, velho. Tipo, ele botou uma história bem no meio, assim, tipo, mano, vou ter que botar essa história aqui, cara. Cara, mas eu achei, isso aí só deixou o universo mais rico, mano. Foi engraçado, foi natural e só deixou mais bonito. Não foi forçada a piada, bem colocada ela. Foi aqueles 3 minutinhos antes da abertura, foi uma história bem rápida, totalmente paralela à história original. Foi. Bem a parte, assim. E uma curiosidade, pra vocês provavelmente não sabiam dessa, mas o autor, né, o Paru Itagaki, ele nas entrevistas, eu não sei se era sobre Beastars ou não, mas ele ia com uma máscara de galinha, igualzinha aquela galinha que ele não queria aparecer em público e tal. Hoje já tem foto dele, mas ele ia com... Cara... Eu tenho que apontar outro ponto muito interessante sobre a imitação do universo, a parte que tá o Legoshi e os colegas dele andando na rua, aí um dos colegas vê um pássaro voando, né? Aí ele fala, eu ainda não tenho permissão pra voar também. E logo em seguida, outra coisa genial é que logo em seguida eles estão perdidos, aí um colega fala, mas você não sabe onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste? Aí ele fala, eu não sou um pássaro migratório. Sim, cara! Tem até isso, mano. Isso é genial. É evidente, né, o amor ou a curiosidade que o autor tem com o mundo animal. Assim como o tipo Shokugeki no Soma. Tem que ter embasamento em coisas reais, né? Que eu digo real. O estilo de cozinhar, por exemplo. As comidas lá, todas são possíveis de fazer, né? Todas, tirando pro final, que ficou uma bagunça total, mas todas são possíveis de ser feitas, assim, os ingredientes e tal. Então, e isso fez parte do Beastars de uma maneira muito gostosa de assistir, porque, porra, dá a impressão que você tá vendo um documentário do Animal Planet ali, né? Versão anime. Cara, muito bacana, tipo, explicando as peculiaridades de cada espécie, né? Na medida do possível, claro, porque a ideia não era ser um documentário, não era ser uma enciclopédia, né? A ideia era contar a história ali, totalmente fictícia e tal. Ele dá essas informações que se baseia no mundo real de uma maneira muito bacana mesmo. Tem até um negócio que eu fiquei meio curioso, eu quero ver se eles vão desenvolver mais disso na próxima temporada, só que eu acho que não vão desenvolver, mas tem uma professora falando que descobriram, não muito recentemente, como os peixes se comunicam, porque assim, usando bolhas, eu acho que então, são alienígenas ou sei lá. Tratam os peixes como alienígenas. Como é que isso vai ser colocado assim pra nossa sociedade? Eu acho que não tem como espelhar os personagens
como seres humanos, cara. É totalmente animal, né? Como Zootopia, que você consegue identificar um ser humano dentro dos animais. Em Beastars é totalmente descolado. Não tem como você identificar um animal como um ser humano. E eles tratando o sangue como se fosse uma droga, tá ligado? Sim, foi tipo cara. absurdo, mano. Foi genial a sacada, porque o sangue tem coisas que deixam o animal, tipo, mais feroz, mais forte, mais ágil. Tudo bem que, na vida real, isso é um pouco... É que eles dão uma dramatizada na série, óbvio, né? Mas foi muito bom a sacada que ele deu. Fazer essa troca, tipo assim, um pouco de sangue, deixar o animal um pouco mais disposto. Cara, foi incrível, mano, incrível. Tipo, o cara, doping é sangue, tá ligado? Doping Olha que é sangue, coisa louca, cara. Não, isso é muito bacana. É um world building muito fodido, cara. Eu achei, assim, ó, e tudo baseado, digamos, nos reais, né? Só que o cara aplicou isso muito bem, né? Muito bem mesmo. Agora a gente vai chegar numa parte da discussão, assim, que sinceramente eu acho um pouco besta, mas eu vi bastante da comunidade comentando. Teve pessoas que chegaram a não assistir o anime por conta da questão furry. Cara, furry, pra quem não sabe, furry na verdade é uma comunidade de apreciadores das artes antropomórficas, que diz respeito a animais que possuem características humanas e também animais. Ou seja, é o pessoal que gosta de humanizar, né, os animais. Então se vestir como eles, produzir, e não só se vestir, tá? Pode ser artesanato, pode ser cosplay mesmo, né? Comunidades online conversam sobre isso, existem convenções, inclusive no Brasil, a gente tem a Brasil Fur Fest, tá? Que nasceu em 2016. Então, cara, e não se limita a animes, tá? Não se limita a animes. Furry é qualquer coisa. Por que caiu esse debate de furry em cima de Beastars, né? Porque existe uma sexualização irônica na internet, irônica e sarcástica e meme, enfim, de atividades sexuais e material sexual voltado para animais, né? E o pessoal pega no pé, tal, brincadeira, tipo quando aquela brincadeira tu vai perguntar pra um cara, recomenda o anime, e o cara fala Boku no Pico, sabe? Esse tipo de coisa. Então a brincadeira é bem boboquinha, eu realmente coloquei isso aqui na pauta só pra saber a opinião de vocês, se isso realmente chegou a ticar na cabeça de vocês, porque eu sinceramente assisti o anime inteiro e não pensei nisso, esqueci completamente. Eu pensei isso antes de assistir o anime. É um anime furry, Na verdade, Beastars é um anime sobre preconceito, não é sobre furry. É sobre preconceito, aceitação própria. Tem essa questão furry, mas essa questão furry parece que foi, tipo, deixada de lado e tu vê com outros olhos, sabe? Eles não são animais simplesmente por ser animais. Eles não são uma representação humanizada, igual eu falei. Não tem como você colocar qualquer personagem ali como ser humano. Já a questão furry é como se fosse o ser humano sendo colocado como animal. É um pouquinho diferente. Isso é um pouco mais do que cosplay, simplesmente vestir uma roupa. É verdade. Você tá um pouco mais ligado no ritmo de ser furry. É verdade isso, que agora que tu falou que caiu a ficha, né, que na verdade, eu já falou até 2 vezes, mas agora caiu a ficha, mas de fato, em obras como Zootopia, que tu citou antes, cara, realmente, são humanos que com uma carcaça de animal ali, né, não são animais de verdade. É porque ele realmente criou um universo, né, com essas nuances, até que a gente tinha comentado, não ficou furry, ficou universo de Beastars mesmo, ficou uma coisa muito original, exatamente. Uma coisa muito bem estruturada. A gente pode até dizer que é um outro universo. Com certeza. Tipo, em Zootopia, por exemplo, tem sangue, essas coisas, só que os animais não reagem ao sangue. Não reagem a nada, né? Eles não têm instintos animais. Exatamente. Né? De certo, eles fazem piadinhas, né? Eu não assisti Zootopia, mas eu imagino que tem sempre a piadinha, que sempre tem, né? Piadas voltadas pro mundo animal e os próprios animais fazendo piadas dele mesmo. Mas das espécies e tal, mas nada que remeta ao lado animal deles mesmos, de fato, né? E isso em Beastars é muito bem trabalhado, né? Como a gente já falou aqui várias e várias vezes. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Uma das poucas coisas que me chateou, talvez. Eu queria que vocês falassem pra mim o que vocês acharam daquele modo Super Saiyajin do protagonista. Que ele fica, o bicho começa a ficar vermelho, a veia sai saltada, ele entra em modo Berserk e eu fiquei tipo, mano, what the fuck, velho? Parece que ele deixa o lado selvagem dele sair e parece que só ele tem esse lado selvagem.
Cara, muito Era estranho. exatamente isso que eu ia dizer. Eu não achei muito legal, porque tinha leões ali, tinha outros predadores. Aham. Não estavam agindo daquele jeito por causa do sangue. O que o Legoshi tem de diferente? Porque no comecinho eu achei que era algum tipo de substância que deixava os predadores mais enfurecidos, assim como Isotopia, já dando spoiler de Isotopia. Mas aí depois eu vi que não tinha nada a ver isso. Na minha concepção, né, esse arco, né, se é que a gente pode chamar de arco, mas o que eles vão lá contra o Shishigumi lá, que é a Organização dos Leões lá e tal, realmente é o único, se existe um ponto negativo em Beastars pra mim foi esse arco, né, porque, digamos, o contexto dele é muito importante, como ele é conduzido é muito bacana, o jeito como ele começa e como ele é concluído. Só que o desenvolvimento dele, que é a invasão de um lobo num ninho com 35 leões. Tem até um meme que é assim: quem é que ganha numa trocação justa? 35 leões ou um adolescente de puberdade? Quem é mais forte? Um leão ou um lobo, tá ligado? Não tem, cara. Se tu botar um lobo contra um leão, tipo, na lógica, o leão ganha fácil, né? Aí, Tudo bem que teve a ajuda do panda ali, que eles até falam. O panda, E o panda é mesmo, thug, hein? mesmo sendo herbívoro, é uma criatura muito forte. Ei, o panda é thug. Respeita o panda, mano. não, o panda, na verdade, o panda ele é tanto carnívoro quanto herbívoro, né? Ele pode comer Ele é onívoro, o bambu, famoso. É. Mas cara, eu assim, como eu falei, foi um ponto negativo, só que, cara, não foi algo que de fato me atrapalhou, sabe? Eu entendo que o anime inteiro é um slice of life, ele precisava ter um clímax, eu acho que toda obra tem que ter um clímax, senão ela fica muito chatinha. Esse definitivamente foi o clímax de Beastars, né? Esse arco ali, o desenvolvimento dele e tal, a luta e porradaria e a conclusão e tal, o desfecho. Houve um clímax, eu achei bacana, deu uma empolgação, né? E tu tem que abdicar um pouco, sabe? No fim das contas, acaba sendo um anime, né? Inclusive, o público-alvo é shounen ainda. É aquela história que a gente já discutiu várias e várias vezes aqui na cúpula. Existe a suspensão de descrença que é bem utilizada e a mal utilizada. Na minha opinião, nesse momento, não foi algo que extrapolou a ponto de estragar a experiência do arco ou da obra. Na minha opinião. Não sei como é que vou pra vocês se isso realmente é não. Esse foi um ponto negativo o suficiente pra... Não atrapalhou, não. Não atrapalhou, mas, tipo, poderia ter sido melhor desenvolvido, Eu acho sabe? que não precisava botar 35, na minha opinião. Botava 10 leão. Botava sabe? 10 leão, aí É. sim, daí nós conversa. Assim como o Legoshi faz parte do clube de teatro, né, de drama, eles quiseram dramatizar a luta toda, botando vários leões. Assim, cara, sinceramente, tudo bem que foi 1 por 1, né, mas 1 por 1, 2 em 2 Mas no tinha máximo. armas de fogo, tinha espadas. Esse é o ponto, desgraçado. Esse é o ponto. Eu odeio arma de fogo em anime, porque parece que todo anime que tem arma de fogo, os caras se inspiraram em Star Wars pra fazer, tá ligado? Ninguém acerta tiro, ou todo mundo demora pra atirar. Eu vou citar Banana Fish como exemplo, que eu já falei no review que eu tenho no site sobre Banana Fish. Cara, porra, botamos a razão de 35 pra 1. Cara, são 35 pessoas armadas contra uma pessoa armada. Cara, pelo amor de Deus, cara, não existe combate, é um massacre, velho. Mas não é só isso, né, André? Ele nunca teve contato com outra pessoa em questão de luta. Tipo, ele nunca combateu, nunca brigou com alguém, sabe? Ele era uma pessoa bem introvertida. Aí tu coloca uma pessoa introvertida batendo em tudo isso aí, tá ligado? Os leões que são tipo Yakuza hesitando pra atirar, sabe? Tipo, dá a impressão que eles estavam com receio de matar alguém. E os caras são tipo Yakuza, sabe? Que tava quase estuprando a garota lá que raptaram. Então, tipo, cara... Porra, eu achei isso meio ruim, sabe? Mas, como eu falei, eles usaram esses elementos só pra dramatizar e deixar a audiência com aquele negócio na garganta, né? Será que vai dar merda? Será que não vai? Mas por sorte tinha o panda pra dar uma balanceada nisso. É interessante falar que a flecha do panda era um bambu. É muito legal, cara, muito legal. Pois é. Mas enfim, acho que então ficou de consenso aqui que foi um ponto negativo, mas que não estragou a obra. Mas, André, deixa eu dizer, o clímax que foi melhor do que esse no anime foi a parte do teatro, que o Legoshi e o Pio estão atuando junto, cara. Aquela parte foi sensacional, cinematograficamente falando e narrativamente falando. Foi sensacional mesmo. Se a gente for pensar assim, se o anime fosse em 2D, já elogiando pra caramba o 3D, que é um dos melhores que eu já vi assim, no mundo dos animes. Tem uma cena que pega das costas do Legoshi, faz um giro de, sei lá, 180 graus, vai parar nas costas do Bill, que é o tigre. Cara, aquela cena panorâmica ficou muito boa. Sim, Os dois, verdade. Aquela cena lá foi sensacional.
No começo do cast eu tinha falado que o Lois, mais um pouco, teria roubado a cena, acho que pra mim, teria roubado o anime, mais que o Legoshi. Pelo fato de toda cena muito importante, o Lois sempre aparece no final. E é o Lois praticamente perceberam? que resolve a situação, né? Ele mostra. Sim. Ele resolve todas as situações, vocês entenderam? Ele aparece em todo momento importante de resolução, assim como no teatro, assim como na Yakuza. Ele é um personagem que ele ganha destaque independente do que esteja acontecendo, sabe? O autor, ele sempre quer deixar frisado que o triângulo é o Legoshi, o Lois e a Haru, que eles são os personagens principais. Os três estão envolvidos diretamente com tudo. Sim, assim. com tudo que tá acontecendo. Outro ponto muito positivo é que as situações não são resolvidas de maneira banal. Por exemplo, não deixa a ponta solta. Lois consegue resolver o embate entre o Legoshi e o Bill de forma que os dois pararam a briga e não ficou feio assim, ninguém achou que estava brigando, parecia mais uma encenação mesmo. Pareceu parte da peça. Tanto é que escondeu o sangue e pediu pro Bill se controlar, essas coisas, não ficou nada banal, não ficou uma ponta solta ali, falar, Lois chega e resolve a situação de maneira magistral, né? E ele chega e ele fala pro Legoshi ainda, não vire suas costas pra audiência antes da cortina fechar, tá ligado? Pra ninguém ver o sangue e tal. Isso é tipo, cara, engole a tua dor pra ti por enquanto. Cara, às vezes tu tem que suportar as coisas. Eu achei, cara, o Legoshi pode ser o protagonista, mas o Lois é a estrela de Beastars. É que ele é cotado a ser o Beastar, né? Tanto que ele é cotado a ser o Beastar, exatamente. Ele é o exemplo vivo de uma pessoa forte, sabe? Uhum. Aquilo ali que ele fez no teatro é basicamente a lição da vida dele, sabe? Uhum. Às vezes tu tem que ser daquele jeito. E ele fez tudo fudido ainda, né? Com a perna quebrada. Exatamente. E ele fez tudo fudido. Cara, antes o João mencionou um pouco da parte de computação gráfica, né, do anime. E, cara, eu concordo com o João. Concordo plenamente com o João, eu tava conversando com o Pedro e conversei com o Dude também recentemente sobre isso, né, sobre o 3D de Beastars. E assim, realmente ele chama atenção, né, é uma produção em conjunto com a Netflix, então a gente já sabe que geralmente vem 3D quando tá com a Netflix, pelo menos por enquanto. Mais um. Pelo menos por enquanto. E assim, João, eu tava conversando com o Pedro, como eu falei, e cara, tu citou, é um dos melhores que eu vi na indústria dos animes e tal, e eu a princípio concordo com isso também. Só que existe uma coisa no mundo da computação gráfica que ele se chama o princípio da estranheza. Olha que bacana o que é isso. O princípio da estranheza é o seguinte, como a gente tá vendo seres que não são seres humanos sendo animados por computação gráfica, teu cérebro, como humano, ele não acha aquilo estranho. Ele não vê, tipo, por exemplo, falta de fluidez nos movimentos e coisas do tipo. Agora, se tu tá assistindo uma coisa tipo Ajin, vamos supor, que é um anime que tem humanos de fato, e são computação gráfica também e tal, tu dá meio que uma estranhada. Tipo God Eater também, tu parece que teu cérebro vê aquilo e tu pensa, não, peraí, esse movimento tá muito robótico e tu acha estranho isso. Por isso o princípio da estranheza. Será que isso que fez Beastars parecer melhor do que é no quesito computação gráfica, ou será que realmente foi uma produção acima da média de computação gráfica? O que tu acha? Agora você me deixou na dúvida mesmo. Mas é igual eu falei, eu acho que ele foi feito com paciência e com cuidado. E igual eu falei em Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, se é feito com amor, assim, o 3D, sai aquela coisa sensacional que foi aquela luta que teve no Kimetsu no Yaiba. Eu acho que em Beastars também fizeram com bastante calma a questão do 3D. Assim, em todo o anime, né? Até porque era 12 episódios, né? Não foram tantos episódios, Não né? tantos, mas se a gente for comparar, Demon Slayer tem algumas partes que é um CGI, né? Que eles animaram o personagem por muito tempo. Você vê, é meio estranho o CGI. Não é igual por exemplo, o Goblin Slayer, que tava bem ruim o CGI, até nas melhores partes. Mas Demon Slayer... Berserk. Não vamos comentar de Berserk em podcast. Não se chuta cachorro morto, hein? Já falei. Agora, Demon Slayer, aquela cena lá que foi praticamente todo esse CGI, tava 100% fluido, não tinha um erro. Sim, eu acho até que eles mesclam em Demon Slayer, né? Eles metem o 2D pra fazer a transição tridimensional do personagem no ambiente, eles fazem 3D, tá ligado? Muito bem feito mesmo. Até comentei sobre isso no meu review também do Demon Slayer. Mas e tu, Dude? Tu acha que foi mais princípio da estranheza? Ou tu acha que realmente a qualidade técnica se sobressaiu em Beastars? Eu acho que eu vou dizer que foi o princípio da estranheza, né? Porque a história, ela te pega bem, sabe? Tu não fica parando pra pensar no CGI. Tu tem muitas outras coisas ricas e incríveis no universo de Beastars que tu acaba nem se dando conta. Às vezes eu nem percebia que era CGI, sabe? Eu senti isso também, cara. Tava tão envolvido com a história que, cara, CGI, tô nem aí pro CGI. É igual olhar Ping Pong The Animation. A galera fala mal de Ping Pong The Animation. Só que se tu vai parar pra ver a história, cara, tu
não fica prestando atenção nisso, sabe? É uma coisa que Beastars sabe fazer bem, ela te envolve bastante, mas eu acho que o CGI, cara, tá muito acima da média até. Melhor que Berserker. Bem que não precisa fazer muito pra ser melhor. Precisa ser muito, né? A gente pode já, digamos, entrar mais para uma reta final aqui, né? Eu acho que, bom, já ficou bem claro ao longo desse cast inteiro que nós três gostamos muito de Beastars, né? A gente vai descobrir a intensidade desse gosto na hora que a gente for dar a nota, mas, cara, acho que assim, ó, eu acho, na minha opinião, que o anime terminou muito bem. A princípio, eu não senti falta de nada, porque eu sei que vai ter mais coisa, né? Porque no fim terminou meio... Eu entendo que a primeira temporada foi pra desenvolver o protagonista e não aprofundar romance. Desenvolver um pouquinho o universo também. Isso, de mostrar o que tá acontecendo, o que é aquele ambiente, o mercado negro, aquela história toda, né? O que tem por trás de tudo, como funciona a escola e tal. Então, mostrar um pouco do Lois, passado da Haru, tanto que o passado do Legoshi nem mostrou, né? Não comentaram nada sobre o passado do Legoshi, foi desenvolvimento dele do ponto inicial do anime até o final do anime, né? Enquanto o Lois e a Haru foram buscar o passado pra justificar algumas coisas, como funcionava. E isso não é problema nenhum, né? Eu entendo que a primeira temporada ficou focada no Legoshi, então por isso não senti falta de um romance aprofundado. Só que eu amo romance. Então se a partir da próxima temporada eu não começar a desenvolver um pouco mais, eu vou começar a achar um romance muito lento. Ser lento não necessariamente é um problema pra maioria das pessoas, mas tão madura, eu acho que dava pra tocar um pouquinho pra frente, né? Eu sei. O que tu acha, Dude? Falou sobre a questão do romance e das histórias do Lois, da Haru, mas eu acho que talvez o autor tenha guardado a história do Legoshi pra impactar mais, sabe? A história do passado do Legoshi. Pra casar com algum arco e tudo mais, porque a gente sabe a história do passado do Lois e da Haru pra gente se pegar um pouco mais de intimidade com os personagens, né? Uhum. Então eu acho que talvez... Entender um pouco o lado deles, né? Porque eles têm menos tempo de tela também. Exatamente. Bem menos tempo de tela que o Legoshi, né? Uhum. Mas e tu, João? Tu acha que tu sentiu falta de algo na primeira temporada? Tu acha que foi muito lento, muito rápido? Eu acho que o ritmo tava ok. Eu não senti falta de nada. Teve um pouquinho de cada coisa assim na primeira temporada. Foi uma boa primeira temporada. Apresentou bem o universo, os personagens. É igual você falou, a segunda temporada já vai ter que ter um pouquinho mais rápido pra deixar mais interessante. Eu ia até dizer, André, que é um pouco difícil tu dar nota, porque não parece que foi de uma temporada, sabe? Parece que foi aquela temporada split core, Parece. sabe? Uhum. Na verdade, tá pro ano que vem já, né? Setembro do ano que vem. Então, se eu não me engano, é setembro. Eu acho que é setembro do ano que vem. Então tá longinho, mas ao mesmo tempo tá perto pra um anime, né? Tudo bem, é um anime de computação gráfica, então é mais fácil, digamos assim, de animar. É menos trabalhoso que um anime 2D, mas ainda assim é um tempo curto. Eu provavelmente essa temporada já tava meio que engatilhada. Acho que independente do sucesso ou não da primeira temporada, eu acho que essa segunda já tava meio que engatilhada. Geralmente os split core, eles não pausam tanto tempo, né? O split core, como é que funciona geralmente? Pra quem não tá muito habituado com isso. Geralmente a gente tem a temporada de inverno, vamos supor, aí vem um anime com 12 episódios. Aí ele pausa durante a próxima temporada, que seria a temporada de primavera, e depois, na temporada de outono, ele volta. Então ele fica, 3 meses parado, não 9, como vai ficar Beastars. Então, um exemplo disso é o Sal. Sal, exatamente. O Sal ficou só 3, né? Uhum. Então eu não sei dizer se é um split core, né? O termo técnico correto seria isso, mas ele tem essa pausa e eu acho, como eu falei, eu acho que já tava meio que engatilhado, porque, enfim, é muito difícil em 9 meses produzir um anime inteiro, eu acho, né? Baseado no que a gente vê aí do, Shingeki no Kyojin levou quantos levou 4, 3 anos, sei lá, pra foi sair. 2012. Isso que fez um sucesso, né? Sucesso pra caramba. E isso que fez sucesso. Boku no Hero saiu um por ano, na verdade acho que no passado nem saiu, ou foi no... enfim, saiu um por ano, eu acho. Olha quanto que vende essa porcaria aí, então, porcaria no sentido bom da palavra, tá? Eu adoro. Mas olha quanto que vende isso. Então, tem muito mais dinheiro pra movimentar. E Beastars não foi um mega hit. Cá entre nós aqui. Não foi um mega hit. Eu acho que chamou a atenção de todo mundo que viu. Mas muito mais gente não viu do que as pessoas viram, né? Não foi um anime muito comentado. Não é um anime mainstream, né? Não é um anime mais é pra um público específico assim, cara. Eu acho que questão de furry também, muita gente não passa assim de cara. Eu acho que tem uns caras que tem muito preconceito com isso e não assiste. E até a Utopia sofreu esse negócio. Não, pode ser que tenha um ponto, né? Mas o que tu ia concluir, Dude? Eu ia dizer que, velho, por ele não ser um anime mainstream, talvez seja porque a questão do furry, talvez, muito preconceito. Gente? Eu julgo a falta de popularidade do Beastars por ser um slice of life.
né? É um slice of life total, se vocês parar pra perceber, assim. A diferença é que é um slice of life. Tem muita ação pra um Slice of Life. Não tem tanta. Mas assim, ó, mas é o dia a dia de uma sociedade animal, entendeu? Então, claro que vai ter ação, né? Os caras são um leão, tigre, cara era 4 herbívoro, meio de carnívoro, então espera-se ação, espera-se conflitos, só que não é um anime shonen, Demon Slayer, Fairy Tail, One Piece, nada disso, né? Então, e que esses são os animes que de fato popularizam e viralizam, né? Salvo alguns exemplos, como Dr. Stone, que apesar de não ter conflitos físicos, ele tem muito mais traços de um anime shonen do que Beastars, né? Nem se compara. Então, eu pessoalmente falando, julgo a falta de popularidade dele por conta disso, né? E, bom, mas talvez uma ótima notícia pra isso é que vai cair na Netflix em 2020, ou seja, esse ano vai cair na Netflix o anime inteiro, Beastars. Tô curioso pra ver o que eles vão fazer dublado ou não, cara. Olha, ia ser bacana, hein? Ia ser bacana, porque assim, ó, tudo que tá feito na Netflix até hoje de dublagem tá muito bem feito, na minha opinião. Então, One Punch Man, até o próprio Nanatsu no Taizai, que tá sofrendo um ataque terrorista essa temporada aí do Estúdio Jin. Caraca. Mas, enfim. Cara, que ataque. Nossa, tá deprimente. Mas, de qualquer jeito, é um anime que no quesito dublagem pela Netflix ficou muito bacana. Então, é um anime que na própria abertura do Beastars, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, que eu percebi que a gente não falou ainda, e ela merece ser conversada sobre. Aparece que é um anime feito em associação, literalmente, com a Netflix. Então a Netflix faz parte do comitê de produção. Então, cara, vai cair lá, e eu acho que lá é que vai viralizar. Tá? Se não viralizar, ele vai ficar popular. Porque, com certeza, nossa, cara, na Netflix muita coisa ganha notoriedade, né? Então, eu acho que é ali que vai vingar de fato, né? Já tem próxima temporada anunciada, o mangá já tá sendo publicado no Brasil, tá? Pra quem não sabe, já tá no 5º volume, o mangá... Chegou até antes que o anime. Chegou antes que o anime, exatamente. Chegou antes do anime, porque vem a cada 2 meses, eu acho, um volume. Vem a cada 2 meses. E já tá no 5º, então já tá 10 meses sendo publicado, e mais ou menos, tá? Não tenho exatamente essa noção, mas mais ou menos isso. E lá no Japão tá em 12 volumes, então no Brasil tá no 5º, não tá tão atrás assim, né? Pra uma obra que é desconhecida. Então, assim, show de bola, eu espero muito disso, né? Eu espero muito. Sobre a abertura, então, antes da gente concluir. Por que foi aquilo, cara? Quero começar por ti, João. Pensamento sobre a abertura, cara. Eu achei que foi bem sacado aquele stop motion que eles fizeram e a música, esse jazz bem animado. Aliás, todo o OST da Beastars é o meio jazz. Eu achei muito legal, cara. Aquela abertura lá foi bem massa. E é bem diferente das aberturas de anime que a gente vê, né? Você não vê um stop motion em animes. Tanto é que eu acho que isso é um toque da Netflix. Acho que nenhum anime tentou fazer uma abertura tão diferenciada, sabe? Acho que não. Eu nunca vi nada parecido. Porque, tipo assim, a gente para pra olhar Carole Tuesday, que é um anime em colaboração da Netflix com um estúdio japonês. Tem a pegada diferente, que é a questão de todas as músicas serem em inglês, de todo o universo, tudo que tá sendo mostrado ali tá em inglês, sabe? Tem uma pegada da Netflix, assim. Mas vocês que ficaram tão curiosos pra saber sobre essas questões aqui, eu vou deixar um vídeo aqui, linkado aqui nesse post, que é o making off do Beastars, da abertura que eles fizeram. Tem, que conta todos os segredos. Eu vou ver isso aí. Que bacana, não sabia, cara. Todo mundo ficou curioso, né? Então eu vou acabar deixando aqui. Obviamente não tem legenda, né? Então vou ter que ficar um pouco atento a isso. Mas pra você ver como é que foi feita toda a produção, né? Que, como eu falei, foi algo bem trabalhoso, cara. Não é algo que, tipo, é feito só, vai ali, bate a foto e deu. Tem todas as nuances, a movimentação, a edição, a preparação, personagens, a escala. Porque não é um anime, é outra coisa, entendeu? A própria parte a música, né? Que faz parte da trilha sonora, junto com o João comentou, com a OST, cara, eu achei sensacional. Todas as cenas escuras entrava uma trilha sonora que puxava pra um tom de mistério, um tom de suspense. Na hora de dia a dia tinha uma musiquinha bacaninha por trás. Então, assim, vocês devem estar ouvindo, o Dude deve ter colocado aí ao longo do cast algumas partes da OST. Eu considerei uma obra de arte, assim, no que diz respeito à qualidade técnica da obra. Dentro, provavelmente, do orçamento que eles tiveram, né? Porque não é uma obra que é super famosa no Japão, não é um anime que vai vender milhões, e mesmo assim, é um anime com uma qualidade top, muito bem feito. Agora eu quero fazer uma pergunta pra encerrar. Quem que vocês acham que assassinou o Ten? Quem que vocês acham? Seus suspeitos. A ovelhinha? Aliyama. Tá, tu já leu o mangá? Eu não li o mangá. A alpaca, na verdade, é uma alpaca. Tu não leu o mangá? Ah, cara, a narrativa inteira faz questão de deixar claro que foi um tigre, né? O Bill, no caso? Porque, porra, a cabeça dele é redondinha, a orelha é pequena, a presa e tal. Se tu botar um do lado do outro, fica evidente, mas eu acho que eles deixam evidente pra fazer um plot twist depois, né? Eu acho.
Eu acho que foi a galinha. Você tá zoando? Não, mas eu acho que talvez seja um personagem que não foi introduzido ainda. Eu acho que o autor é espertinho, sabe? Eu acho que vai ser um plot twist, sabe? Eles tentam deixar claro que é uma coisa, mas vai ser um plot twist. Eu acho. Eu vou dizer que o meu suspeito desde o começo é o próprio Lois. Sabe por quê? Lois? Caralho. O Sabe Lois. porque tem toda essa negócio aí de predadores são mais fortes, são mais resistentes, mais tudo. E mostra uma cena em que ele perde os chifres dele. Aqueles chifres são falsos. Ele pode tirar. Não é que é falso, mano. Os animais da espécie dele, eles trocam os chifres. Mas ele quebrou, no caso, tava sangrando pra caralho. Ele acha que ele quebrou o chifre dele. Mas aí, Perdeu numa luta, tá será ligado? que o Lois não tem essa pegada, tipo, vou ingerir carne porque eu vou ficar mais forte, assim? Vocês acham que tem essa... Caralho. Eu Eu acho que acredito no muito na finalzinho- integridade do... Não, até que ele deu uma sumida, né? No final, quando ele volta, assim, supondo que é ele Foi que esquisito. voltou pro colégio. Fala, você tava sumido. Porque o Bill tava nas cenas finais, ele não tava sumindo do colégio. Aí o Legoshi fala, você voltou. Ficou meio estranho ali. Eu falei, foi o Lois que voltou, mas aí tem aquele mistério de por que ele tava sorrindo. Percebeu que nessa câmera, quando o Legoshi olha pra pessoa, ele olha pra cima, É um personagem que não mais foi alto introduzido ainda. Não, é um personagem mais alto do que ele. Exatamente. Então, eu acho que é um novo personagem. Mas, como eu disse, a narrativa tenta entregar um pouco que é o Bill, na minha opinião, pelo menos. Ainda mais com o arco dele lá, que ele quer comer os animais, não sei o quê. Mas, cara, acho que tu foi longe achando que era Eu o acho louco. que ia ser um plot twist muito foda. Não, ia ser total bizarro, velho. E olha só, João, o Lois, ele, tipo, tomou muito as dores da morte daquela pessoa porque era um amigo dele, sabe? Ele até foi lá deixar flores e tudo mais, sozinho, sem ninguém Será que olhando. não faz parte da atuação dele? Ele atuou por ele mesmo, mano, what the fuck? Não sei. Tudo é possível. É por isso que eu falei que nada é o que parece. E bom, então, depois desse indagamento final super questionável do jogo, vamos então pra parte tão esperada aqui do Cúpula Cast, desse episódio de Beastars. O nosso veredito aqui, que ninguém se importa, mas a gente se importa. Vou começar por ti, Dude. Qual seria então a tua nota final aí pra Beastars? Beastars. Bom, Beastars é um anime que pra mim é sobre preconceito, né? Sobre autoconhecimento, sobre autodescoberta, né? Sobre querer vencer barreiras, né? Porque como eu tinha falado antes no cast, as barreiras do protagonista era enfrentar a ordem natural das coisas, né? Como as coisas deveriam ser, sabe? As barreiras sociais e tudo mais. Na minha concepção, isso saiu muito bem, né, nesse quesito. Ninguém fez essa piada, o cast inteiro eu vou fazer agora. O anime é animal. O anime é animal. O anime é animal. Cara, eu vou dar um 8 pra Beastars. Mas por que eu vou dar um 8 e não uma nota maior? Porque pra mim não parecia uma temporada inteira, sabe? 12 episódios foi muito pouco. Eu preciso ver mais 12 pra ter uma concepção melhor do que eu acho. Mas incrível, todo mundo tem que dar uma chance. Se tu não viu Beastars por ter esse preconceito furry, por tu achar, meu Deus, são animais, nossa, não faz tanto sentido, esse CGI e tudo mais. Cara, tem que dar uma chance porque é incrível. Os três personagens são muito carismáticos, tanto a Haru quanto o Lois, quanto o Legoshi. Cada um deles tem o seu próprio lado complexo, a sua personalidade muito bem desenvolvida. E, cara, é 8 e animal, mano. Animal. E tu, João? Então, assim como o Dude falou, eu gostei pra caramba dele como Slice of Life, do que ele se propõe a nos entregar. E de todo o universo. O universo foi muito bem desenvolvido. Pra mim, esse foi o melhor ponto do anime. Minha nota também é 8. 8 é muito justo pra ele. A trilha sonora muito boa. Os personagens são muito legais. Até, por exemplo, o personagem que pouco apareceu, que foi a Juno, que é a loba. Cara, super carismática. Gostei dela logo de cara. E 8 é muito justo pra Beastars. Vale a pena dar uma chance. Não é um anime que vai agradar todo mundo. Vale ter uma chance pra Beastars, você vai gostar. E eu, então, só pra fechar o nosso trio da nota aqui, eu já adianto que eu talvez... Enfim, vocês assistiram semanalmente o anime, né? Eu fiz um pouco diferente. Eu não... Como eu tava um pouco na correria, digamos, durante a exibição, eu escolhi esperar, né? Eu escolhi esperar e eu pensei, vou ver uns 2 episódios hoje, uns 3 amanhã, e eu pensei isso.
Só que nesse dia minha namorada veio aqui em casa e vamos ver o episódio 1? Vamos. A gente viu o 1, aí a gente viu o 2, aí a gente viu o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, a gente viu todos. Todos na mesma noite, assim, a gente madrugou, a gente maratonou, ela é uma pessoa horrível pra maratonar, ela detesta maratonar uma coisa, só que agradou tanto eu e agradou tanto ela, que, cara, pra mim seria injusto dar menos que 9 pra Beastars, assim. Injusto, cara. Pra mim. Porque eu não sei se foi a época que eu assisti, não sei se foi porque eu assisti com ela e ver ela empolgada daquele jeito me empolgou também. Mas, cara, aquele sentimento eu queria ter em todo anime que eu assisto. Porque eu vi ele e, cara, foi puxando o próximo episódio, puxava o próximo episódio. Eu acho que se eu visse ele semanalmente, eu não teria ficado tão empolgado quanto eu fiquei. Porque, como vocês comentaram, é um anime slice of life, né? Então, é um anime que é o dia a dia e tal. Então talvez tu ter esse delay entre um episódio e outro, tu perca um pouco da emoção do que a obra quer te passar. Não julgo isso, acho isso totalmente ok. Se a obra tá passando semanalmente, todo mundo tem o direito de ver semanalmente e julgar em cima disso. Então, eu maratonei, eu adorei de verdade, eu vou dar 9, como eu falei, não vou dar menos que 9, mas também não vou dar mais. Eu vou fechar com 9 aqui, porque pra mim tudo encaixou muito bem, tirando o arco que a gente já conversou, né, que foi o único ponto negativo aqui por nós três, que foi o arco lá dos leão, mas não faz jus ao que a obra quer te passar, né? Ele só usa aquilo como pra amplificar um pouco aquela tensão e aquele adrenalina daquele arco, mas podia ter sido um pouco menor, pra ficar um pouco mais real, mas, cara, eu dou 9, frouxo, e faço das palavras do Dude a minha. Beastars é animal. Se deu 9 pra Beastars, eu imagino o resto, né, que vai vir. Como assim, que resto? Tem muitos outros animes bons pra caramba. 9, velho, 9, achei que 9 uma segunda temporada. Eu dava 9 numa segunda temporada, frouxo, velho. Vamos ver, tá? Tu ainda não viu a segunda temporada pra dar 9? Vamos ver então. Vai que na próxima temporada o Lois realmente é o assassino, e vai ser um lixo, né? Agora me ofendeu, hein? O assassino.